Ok, vamos orar, irmãos? Vamos começar? Pai, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos juntos e por essa aula, onde vamos concluir esse assunto. Obrigado porque o Senhor nos permite estudar, é tão bom estudar, Pai, poder obter conhecimento e mais ainda pegar esse conhecimento e aplicar ele à nossa vida, fazer sentido dele. Obrigado pelo Espírito que o Senhor nos deu, que é quem nos capacita até mesmo a entender essas coisas. Antes de sermos cristãos, jamais teríamos o discernimento espiritual para compreender e para aplicar essas coisas em nossas vidas. Por isso te agradecemos. Amém. Então, irmãos, na semana passada nós começamos a ver o que o Espírito Santo faz na vida de um discípulo, certo? E a gente viu três áreas. A gente viu que o Espírito Santo dá vida e poder para as pessoas. Então é por meio do Espírito que as pessoas podem ter vida espiritual. E é por meio do Espírito que as pessoas podem ter poder espiritual para realizar coisas. Também o Espírito Santo nos capacita para servir. É Ele quem nos dá dons espirituais. É Ele quem nos permite sermos melhores do que seríamos sem esses dons. O Espírito Santo também nos santifica. Ou seja, Ele é o responsável em nossas vidas por nos ajudar a vencer o pecado. Ele está nos ajudando a ajudar os irmãos a vencer o pecado. Esse é o propósito do Espírito Santo, talvez principal aqui na Terra. Ele está ajudando os discípulos a vencerem o pecado, a se tornarem mais a semelhança de Jesus. Toda vez que a gente está ajudando e a gente está vencendo, lutando contra o pecado, a gente está em completo alinhamento com a ação do Espírito. A gente está buscando fazer exatamente aquilo que o Espírito está tentando fazer. O Espírito Santo também revela a verdade para nós. Como ele revela a verdade? Vamos ler aqui duas escrituras. 2 Pedro 1, versículo 21, diz o seguinte: pois nenhuma mensagem profética, então 2 Pedro 1, 21, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, essa escritura aqui, Pedro está se referindo ao Antigo Testamento, ao processo por meio do qual as escrituras foram reveladas para nós. E o que ele está dizendo é, essas pessoas elas foram guiadas pelo Espírito. Foi por meio do Espírito que a gente obteve as escrituras, o Velho Testamento, e depois o Novo Testamento passou pelo mesmo processo. Foi o Espírito Santo que guiou os apóstolos e os associados dos apóstolos para escreverem as palavras que depois se tornaram o Novo Testamento. Isso está aqui em João 16, versículo 13. Olha o que Jesus disse para os discípulos dele. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, essa promessa aqui é interessante. Ela não foi uma promessa dada para todos os cristãos em todos os tempos. Jesus não promete para mim e para você que ele vai nos guiar à verdade, do jeito que os discípulos seriam guiados à verdade. Ele estava fazendo uma promessa específica para aqueles homens que estavam ali com ele. Quem eram esses homens? Eram os 11 apóstolos. Os homens que viriam escrever o Novo Testamento. Eu e você somos guiados à verdade também pelo Espírito. Mas como nós somos guiados pela verdade? Por meio da Bíblia. A Bíblia é a verdade que foi escrita por homens que foram guiados à verdade, no sentido de João 16, versículo 13. Então, uma outra função do Espírito Santo é essa. Ele nos guia à verdade. Guiou os profetas, os apóstolos, para escreverem o Novo Testamento. A gente pode ter a certeza de que não há erros na Bíblia, porque não foram as palavras de homens na Bíblia. Foi por meio das palavras de homens, mas o processo estava inteiramente guiado e supervisionado pela ação do Espírito Santo, que não comete erros. Então, embora Paulo tenha cometido erros em sua vida, embora Pedro tenha cometido erros em sua vida, embora Lucas, e Marcos, e Mateus, e João, e Tiago, todos esses homens foram homens, como eu e você, cometeram erros em sua vida, mas os escritos dele, que hoje compõem o Novo Testamento, são isentos de erros. Por quê? Porque eles foram guiados pelo Espírito Santo para conterem exatamente aquilo que Deus queria que a gente obtivesse. Faz sentido? Então a gente tem a Bíblia hoje por causa do Espírito Santo.
porque foi por meio dele que ele guiou homens e mulheres à escrita do Novo Testamento e do Velho Testamento. Então, falamos de 3 áreas que o Espírito atua na semana passada, e hoje a gente começou mais 3 áreas. Então, a primeira é essa: o Espírito revela a verdade às pessoas, certo? Revelou a verdade explicitamente para os escritores da Bíblia, e hoje nos revela a verdade por meio da Bíblia. Uma quinta área onde o Espírito atua: o Espírito nos dá confiança de que a gente vai ser salvo. Então, a quem? A nós, discípulos de Jesus. Vamos ler 2 passagens. Romanos 8, versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, o que a Bíblia ensina? Nós somos corpo e alma. Alma barra espírito. Não parece haver uma distinção clara na Bíblia. Ou seja, nós temos uma parte de nós que é física, mas nós temos uma parte de nós que é um espírito, que é uma alma. Isso todo ser humano tem. Quando a gente se torna um cristão, a gente recebe o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e aí o que Paulo está dizendo aqui é o Espírito comunica com o nosso espírito para nos dar confiança de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito está agindo, ele está lutando para que a gente sinta plena confiança de que nós somos salvos e nós vamos caminhar, e a esperança que a gente tem na vida eterna é real. E quando a gente morrer, passar por esse último obstáculo, a gente vai receber a recompensa da nossa vida aqui. 2 Coríntios 1, versículo 22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Então aqui Paulo está dizendo, Deus é nosso dono. É quase, eu não sei se é a melhor das analogias, mas é quase como pensar em uma possessão. E quando a gente recebe uma coisa, para não perder, né? Quem é pai aqui, pega o casaco da criança, a lancheira, bota o nome lá. Isso daqui pertence a essa pessoa. É o que Deus fez com nós. Vocês são meus. E eu quero te dar certeza de que você não vai se perder. Eu vou escrever meu nome em você. E o nome que ele escreve em nós é o Espírito. É a garantia de coisas que estão por vir. Quando você, sei lá, vai comprar uma coisa mais cara, um apartamento, por exemplo, você não primeiro fecha um contrato e dá um depósito? O que esse depósito significa? Eu vou pagar o resto do apartamento. Pode guardar aí, porque ele é meu. Vai chegar um momento onde eu vou pagar o valor inteiro. O Espírito é isso. É Deus dizendo para mim, olha, você pode ter certeza. Eu vou comprar toda a sua vida. Eu vou redimir você completamente. Eu sei que por um lado a gente já é redimido, mas a gente ainda não é redimido. A gente já é salvo, mas a gente ainda não é salvo. A gente já tem um lugar lá no céu, mas a gente ainda não tem um lugar lá no céu. Né? É o já, mas ainda não das Escrituras. Tem muita coisa assim. Então Deus está dizendo, vocês já são comprados, já são redimidos. E toma aqui um depósito para deixar claro que eu não estou brincando a respeito disso. E o Espírito é esse depósito, é a nossa garantia de que Deus é sério sobre a nossa salvação. A última ação, deixa eu ver se é a última mesmo, que a gente vai falar sobre o Espírito, é a última. O Espírito nos guia e nos direciona nessa vida. Então, uma das ações do Espírito é nos guiar, é nos direcionar aqui nessa vida. Vamos ler algumas escrituras. Mateus 4, versículo 1. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem levou Jesus ao deserto? Bem, Jesus, por um lado, decidiu ir ao deserto, mas quem guiou Jesus para ir para o deserto? O Espírito guiou Jesus. Interessante pensar que o Espírito pode nos guiar para situações difíceis, né? Às vezes a gente se confunde em nossa espiritualidade e a gente acha que a gente vive aqui para ser feliz e para viver no conforto, na conveniência. Mas não é verdade. Às vezes o que o Espírito deseja para nós é o desconforto. Às vezes a situação para a qual Deus quer nos guiar é a inconveniência. E aqui a gente tem uma evidência disso, do Espírito fazendo isso com Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 29. Então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e acompanha. Então o Espírito Santo pode dizer coisas.
E a gente não deveria ter medo de escrituras como essa. O Espírito Santo diz coisas às pessoas mesmo. A gente não precisa dizer que isso necessariamente é uma voz audível ou miraculosa. Nada nas escrituras exigiria isso. Mas, em um sentido bem real, o Espírito fala conosco. Como que ele fala conosco? Vai assistir as 5 aulas que estão lá no site da igreja, falando sobre dons miraculosos do Espírito Santo. Mas há muitas maneiras por meio das quais o Espírito fala conosco. Atos capítulo 13, versículo 2. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé. Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então os irmãos estavam lá louvando, jejuando, adorando a Deus, e o Espírito comunicou para eles que era para separar aqueles 2 irmãos para serem enviados numa missão. Quando a gente escolhe líderes, quando a gente escolhe pessoas para suprirem necessidades, quem está nos guiando para fazer isso? É o Espírito Santo, que está nos dando direção. É essa pessoa, não é aquela pessoa. Faz isso, não faz aquilo. Romanos 8, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso daqui é uma promessa para todos os cristãos. Todos nós podemos contar com a promessa de que o Espírito quer nos guiar e quer nos mostrar como andar. Bem, eu achei que eu não ia falar sobre isso, mas eu até acrescentei. Como que o Espírito nos guia aqui? Vamos ler Romanos 8, versículos 5 ao 7. Romanos 8, do 5 ao 7. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Então, como o Espírito nos guia? Essa escritura daqui nos dá uma grande direção nesse sentido. Quem vive de acordo com a natureza humana tem a mente controlada pela natureza humana. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo tem a sua mente controlada pelo Espírito. Então, irmãos, em grande parte, o Espírito Santo nos guia por meio das Escrituras e por meio da nossa obediência a ela. Se você busca a Deus, conhecer as Escrituras, se você é um homem, uma mulher que tem a sua mente cheia das Escrituras e que busca praticá-la com todo o seu coração no dia a dia, então você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Deus tem a linha de comunicação com você para não só te guiar em várias questões que são a vontade de Deus para você. Por exemplo, se eu sair aqui, vi uma mulher bonita na rua e me sentir tentado a ficar olhando e cobiçando ela, eu sei que o Espírito quer me guiar para longe dessa mulher. Eu não preciso ficar me perguntando, o Espírito quer ou não quer? Eu sei que Ele quer, porque a Bíblia já afirmou isso. E quem escreveu a Bíblia, em última instância, foi quem? O Espírito Santo. Então, eu não preciso me perguntar, eu já sei. Agora, eu vou para esse emprego, eu vou para aquele emprego. Sabe, Deus, o Espírito coloca, e a gente fala Deus, mas a gente sabe que é o Espírito quem faz isso. O Espírito coloca desejos no nosso coração. O Espírito fala conosco. Às vezes você está passando pela rua, você passa por 100 pessoas, de repente você vê uma pessoa, você fala, puxa, eu preciso compartilhar a palavra com ela, fazer um convite para ela. Todo mundo já não teve essa experiência? Quem está falando, eu acredito que o Espírito está nos instigando, vai lá, fala. Hoje eu estava vindo aqui para a igreja, no Uber, e eu estava orando e tentando me concentrar para hoje de manhã, mas eu não estava em paz. Aí eu falei, eu preciso conversar com esse cara aqui e fazer um convite para ele. Então, aqueles 15 minutos ali não foi para orar. Por quê? Eu acredito que o Espírito estava me guiando. Converse, compartilhe sua fé com esse homem. E o Espírito faz coisas assim conosco, amém? Então, se a gente vive de acordo com o Espírito, então o Espírito tem a chance de nos guiar.
a gente vai ter a nossa natureza, nossa vida controlada pelo Espírito. O Espírito nunca contradiz a Bíblia, porque se o Espírito contradissesse a Bíblia, então a gente teria Deus contradizendo Deus. E Deus nunca mente, Deus é o mesmo, Deus é impossível de se contradizer. Em outra parte, não é só a Bíblia, a gente sabe que existem as emoções, que Deus influencia em nós, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Deus está se comunicando, possivelmente de forma sobrenatural, de forma misteriosa, pelo menos, que a gente não entende perfeitamente. Como que Deus coloca desejos no nosso coração, vontades ou estranhices? O Espírito está se comunicando conosco. Amém? Então, de novo, eu recomendo, se você quer mais aprofundamento sobre isso, assista às aulas que estão no site da igreja, onde a gente aborda isso com bem mais profundidade. Bem, agora o que a gente vai fazer no resto do nosso tempo é falar de várias questões associadas ao Espírito, que vira e mexe a gente está se perguntando e a gente não tem uma resposta muito clara, às vezes. Por exemplo, o que significa orar no Espírito? O que significa cantar no Espírito? O que significa ter a consciência confirmada no Espírito Santo? O que significa, em geral, fazer atividades no Espírito Santo? A Bíblia fala muito sobre isso. Olha aqui, por exemplo, Atos 19, versículo 21. E aqui... Deixa eu ver. Não chegou ainda. Tá bom. Atos 19, 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. O que isso significa? Isso não significa nada? A gente podia tirar o Espírito? Paulo decidiu ir a Jerusalém? Ou tem alguma coisa associada a Deus, convencer Paulo? Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. O que é isso? Nossa consciência confirma coisas para nós, né? A gente sabe isso lá de Romanos 2. Ela nos acusa, ela nos defende. Mas o que é ter a consciência confirmada no Espírito Santo? É alguma coisa a mais? É a mesma coisa? Filipenses 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito. O que é ter comunhão no Espírito? Comunhão é uma palavra que significa vida em comum, koinonia no grego. Ela significa que a gente compartilha todas as partes da nossa vida com outra pessoa. Então, nesse caso aqui, o que é ter a comunhão com o Espírito? Colossenses 1, versículo 8. E aqui eu estou lendo tudo isso na NVI, tá? Perdão se você está acompanhando. E depois eu vou fazer uma comparação da NVI na NTLH. Colossenses 1, versículo 8. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ter amor por outras pessoas é diferente de ter amor no Espírito por outras pessoas? Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Seria possível orar sem o Espírito ou não no Espírito? Então, isso é a mesma coisa de dizer orem em todas as ocasiões? 1 Coríntios 14, 15. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. E você nota aqui que as diferentes versões, tanto a NVI como a NTLH, certamente, elas fazem interpretações do grego original. Por exemplo, em alguns momentos aqui, em 1 Coríntios 14, o Espírito está em letra minúscula. Ela está fazendo uma interpretação disso. Ela está dizendo, não é o Espírito Santo aqui. É como se você estivesse orando no Espírito, com as emoções, ou com o seu ser não visível. Em outros lugares, o Espírito está em letra maiúscula, ou seja, claramente está se referindo. Mas no grego, não existe essa distinção. O que tem aqui é a palavra original se referindo ao Espírito. Então, o que é isso? Bem, se a gente pensar em tudo que a gente já falou sobre o Espírito, é possível um cristão fazer algo de relevante espiritualmente sem a ajuda do Espírito? É possível? Não é possível. O Espírito nos vivifica. O Espírito é quem nos dá vida. A gente só pode até se tornar cristão por causa do Espírito. Qualquer coisa que a gente faça que cause qualquer impacto espiritual nessa vida só pode ser realizado
por causa do Espírito Santo. Por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se doe, que a gente ame, que a gente lute, tudo isso seria insuficiente se não fosse a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, olha só, vamos ver essa escritura de novo, comparando a NVI lá em cima com a NTLH lá embaixo. Olha como os escritores, os tradutores da NTLH decidiram, basicamente, eliminar a menção ao Espírito Santo. Lá em cima está dizendo, Paulo decidiu ir no Espírito. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias. Nem menciona o Espírito Santo. Filipenses 2, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Aqui, ele já está fazendo uma alusão clara ao Espírito. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Deixa eu redizer o que eu disse. A NTLH não elimina, obviamente, as menções ao Espírito. Ela interpreta o que seria essas menções ao Espírito em todas as ações que a gente ouviu falar. Próxima escritura, Filipenses 2:1. Se a gente tem alguma comunhão no Espírito, aqui ela está dizendo, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles anima, e vocês participam do Espírito de Deus. Então, ter a comunhão no Espírito, o que seria isso? Seria uma participação no Espírito de Deus. Próximo. Colossenses 1:8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Isso faz sentido. Se a gente tem amor para dar, é porque a gente recebeu esse amor primeiro do Espírito. Efésios 6. Orem no Espírito. Façam tudo isso orando a Deus. Aqui de novo ele interpreta esse orem no Espírito como façam isso, como se fosse, façam oração a Deus. Porque seria óbvio que se a gente faz uma oração a Deus, essa oração é no Espírito. Não existe outra maneira de orar a Deus como discípulo, se não é uma oração no Espírito. E a última, 1 Coríntios 14:15. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. E aqui, o que vou fazer então? Vou orar com o meu Espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. E aí aqui a interpretação é de que existe, a gente está orando com o nosso entendimento intelectual, mas a gente também está orando com a nossa alma, com as emoções, os desejos e toda a parte mais subjetiva do nosso ser. Bem, eu vou te dar o que eu faço, eu vou te dar o meu entendimento de como eu concluo tudo isso daqui. Vamos lá em Zacarias 4, versículo 6. O que é fazer coisas no Espírito? Orar no Espírito, cantar no Espírito, ter a comunhão no Espírito, amar com o Espírito. Zacarias 4:6 disse, depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Se a gente vai fazer alguma coisa espiritualmente, vai ser pelo poder do Espírito. Se você vai orar no Espírito. Se você vai cantar no Espírito. Quando a gente está juntos aqui louvando a Deus juntos, nos encorajando, a gente está cantando no Espírito. Quando a gente tem a nossa consciência confirmando algo, a gente tem essa consciência confirmada no Espírito. Se a gente ama as pessoas, vamos orar no Espírito. Isso não é... Aqui é irrelevante, então, dizer no Espírito. Eu não acredito que seja irrelevante. Eu acredito que isso é uma tentativa de Deus de nos lembrar que a gente não faz nada sozinhos. É uma tentativa de nos lembrar que a gente tem capacitação para fazer o que Deus nos pede para fazer. Que Deus está nos dando poder, que Deus está nos dando força, que Jesus está conosco, que o Espírito vai permitir que a gente de fato execute aquilo que Ele nos chama a executar. Faz sentido? O que significa ser cheios do Espírito, então? Olha aqui em Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. A Bíblia fala assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Como que a gente pratica isso? Como que a gente se enche? Porque isso é um mandamento, é bom a gente praticar.
o mandamento de nos enchermos do Espírito. Como que a gente pratica esse mandamento? Bem, os pentecostais e os neopentecostais, certamente, eles associam essa expressão a uma experiência que aconteceria com os cristãos depois da sua conversão. Eles chamam essa experiência de batismo no Espírito Santo. Ou seja, qual é essa experiência segundo os pentecostais? É uma experiência por meio do qual você recebe uma dose de poder maior depois de se tornar cristão. Com essa dose de poder maior, você poderia falar em línguas. Na verdade, a expectativa dos neopentecostais é de que todos os cristãos deveriam falar em línguas em algum momento. Chega ao ponto de dizer explícita ou implicitamente que se você não fala em línguas, você não é tão espiritual como Deus queria que você fosse. Então, essa experiência do batismo no Espírito Santo capacitaria os cristãos para não só falar em línguas, exercer dons miraculosos no Espírito, mas para ter uma comunhão elevada, um outro nível de comunhão para com Deus. Biblicamente, é difícil justificar essa posição, é bem difícil, na verdade. Olha aqui em Mateus 3:11, uma das escrituras que se usa para defender essa posição do batismo no Espírito Santo. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Se você quiser outras escrituras que são usadas para defender a posição de que existe um batismo no Espírito Santo, essas escrituras são Marcos 1, versículo 8, Lucas 3, versículo 16, João 1, versículo 33, Atos 1, versículo 5, Atos 11, versículo 16 e 1 Coríntios 12, versículo 13. Bem, nós não acreditamos que esse batismo essa promessa de Jesus se refere a um outro evento que acontece na vida dos cristãos depois de eles serem convertidos. Nós acreditamos que essa escritura se refere ao próprio batismo que Jesus manda todas as pessoas serem batizadas, quando elas se tornam cristãos, que é o batismo de Mateus 28. Batismo no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Naquele momento, a gente está sendo batizado no Espírito Santo. A gente está recebendo o dom do Espírito Santo. É o momento onde alguém se torna um cristão. E não há outra experiência não há outra experiência a ser experimentada pelos cristãos depois desse evento. O que resta aos cristãos depois da conversão? Resta aos cristãos se encherem do Espírito Santo. Ué, mas você pergunta, como assim? A gente não recebeu o Espírito Santo no batismo? A gente já é cheio do Espírito Santo. E aí é interessante pensar nisso, porque em vários momentos de Atos e nas próprias Escrituras, você vê homens e mulheres que oraram, e aí a Bíblia fala lá em Atos 4, por exemplo, se encheram do Espírito e foram proclamar a mensagem com grande poder. Em outros momentos, cheios do Espírito Santo. O próprio Jesus se encheu do Espírito Santo e foi no ministério. Acho que João Batista tem uma referência para ele também. Jesus não tinha o Espírito Santo desde o começo do ministério dele? João Batista não era um grande homem de Deus? Pedro, Paulo e todos os apóstolos não tinham já a medida necessária do Espírito? Como que, se você tem tudo do Espírito, você pode ficar mais cheio do Espírito? Bem, essa parece ser uma expressão que a Bíblia nos traz, nos chamando a buscar a Deus. Quando a gente busca a Deus, a gente está se enchendo do Espírito Santo. Quando a gente busca comunhão com Deus, a gente está recebendo uma medida maior do Espírito. E isso é óbvio também nas Escrituras. Há cristãos, só há um tipo de cristão. Você renunciou a tudo, você está carregando sua cruz e você está seguindo a Jesus. Só existe esse tipo de cristão. Se você não está fazendo isso, você é alguma coisa que não é um cristão. Mas mesmo os cristãos que estão fazendo isso, têm medidas de espiritualidade diferentes. Tem cristãos que, por estarem buscando a Deus, estão sendo mais espirituais, estão vivendo mais de acordo com a natureza de Deus. E tem outros cristãos que estão buscando a Deus menos e não têm tanto a natureza controlada pelo Espírito. Então, existe uma medida de espiritualidade entre os cristãos.
Não quer dizer que há vários tipos de cristão, só existe um tipo de cristão. Se você é cristão, você está indo para o céu, amém. Se você é outra coisa, você não está indo para o céu e coitado de você. Se arrependa e seja um cristão. Agora, como cristão, a gente deve buscar a Deus com toda a intensidade. Como que a gente busca a Deus? A gente busca a Deus com as disciplinas espirituais, orando, jejuando, lendo as Escrituras. Como anda seus tempos com Deus? Você tem tempo com Deus todo dia? Ou você faz isso de vez em quando dá? Porque se você não tem tempo com Deus todo dia, a chance de que você não é um cristão que está cheio do Espírito Santo. E você talvez esteja no caminho para deixar de ser um discípulo de Jesus. Como que a gente busca Deus? A gente busca Deus em obediência. A gente busca Deus estudando a Bíblia com as pessoas, servindo os irmãos. A gente busca Deus e se enche do Espírito de Deus, obedecendo aos mandamentos que o Espírito de Deus nos deu por meio das Escrituras. Ou seja, isso é encher-se do Espírito, em outras palavras, seja espiritual. Seja espiritual, e aí você vai ser cheio do Espírito. É interessante, né? Às vezes a gente pensa em Escrituras como... mas Jesus falou que da boca sai o que está cheio o nosso coração. Então, eu não vou fazer alguma coisa se meu coração não mandar eu fazer. Por exemplo, eu acordei desanimado hoje, algo me diz que eu não devo ir para a igreja, eu não estou animado de ir para a igreja. Se eu for para a igreja, eu vou ser um hipócrita, porque meu coração não está dizendo para eu ir. Você já ouviu esse tipo de coisa? Amém. Bem, mas aí você está ignorando passagens como Mateus 6, 19, onde Jesus fala, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, nosso coração influencia tudo que a gente faz, é verdade. Nossas palavras, nossas ações. Mas, o lugar onde a gente colocar nosso tesouro, também vai influenciar nosso coração. Então, se você gastar muito tempo se dedicando a Deus, lendo a sua Bíblia avidamente, gastando muito tempo orando, onde vai estar seu coração? Vai estar em Deus. Porque seu tesouro, do seu tempo, você está gastando com Deus. Você está gastando dinheiro para comprar Bíblia de estudo, para comprar livros, para investir sua energia, seu tempo nas coisas espirituais, seu coração vai acompanhar. Quem tem animal doméstico sabe disso, irmãos. Por exemplo, eu reluto em ter um cachorrinho lá em casa. Meus filhos queriam muito ter um cachorro, porque eu sei que por mais que eu não queira um cachorro em casa, quando aquele bicho entrar lá em casa, eu vou começar a gostar dele. Por quê? Porque eu vou ter que limpar cocô, vou ter que levar no veterinário, vou gastar meu tempo, vou tirar minha energia, e ele é todo bonitinho, ele vai ganhar meu coração. Então, se eu gasto tempo, energia, dinheiro com um animal, eu vou gostar. Então, eu nem quero, porque eu sei que isso vai acontecer. A mesma coisa com Deus. Se a gente gasta recursos nas coisas de Deus, nosso coração vai acompanhar a gente também. Então, se você está desanimado, ou se você está em dúvida se seu coração está te dizendo para fazer algo ou não, você deveria obedecer a Deus mais ainda, para o seu coração acompanhar a sua decisão e ele se voltar para as coisas de Deus. E amanhã, quem sabe, você estar animado. Então, hoje você não está animado de vir para a igreja, venha mesmo assim. Quem sabe domingo que vem, você não vai estar mais animado, porque você decidiu fazer o que é certo. Sobre a gente já ser cheio do Espírito e ser mais cheio do Espírito ainda, pense na analogia de 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. E um filho é mais independente. Eu amo ele. Ele é menos meu filho porque ele é mais independente? Não. O outro gosta de passar mais tempo comigo. Ele quer estar junto o tempo todo. Ele gosta da amizade. De quem que eu vou ser naturalmente mais próximo? Do que passa mais tempo comigo, né? Isso quer dizer que eu amo o outro menos? Não. Mas o que passa mais tempo comigo, ele tem mais da minha presença do que o outro filho, embora os 2 sejam igualmente filhos meus. Então, sim, nós podemos ser mais cheios do Espírito, dependendo da vontade que a gente tenha de passar tempo com Deus e de ser influenciado por Ele. E esse certamente é o desejo de Deus para todos nós. Deus quer que todos nós sejamos filhos que queiram passar muito tempo com Ele e que querem viver em plena comunhão com Ele. Amém?
Então é isso aí. O Espírito Santo pode se afastar de nós? A gente pode perder o Espírito Santo? A gente falou disso na última semana, a gente leu várias escrituras, né? Eu vou só citar as escrituras que a gente leu. A gente leu Atos 7, 51. A gente leu Efésios 4, versículo 30, sobre não entristecer o Espírito. A gente leu sobre 1 Tessalonicenses 5, 19, sobre não apagar o Espírito. E a gente leu Hebreus 10, 29. E eu queria reler Mateus 12, 31, que é a escritura que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 a 32. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. E a gente leu tudo isso e falou, o que é esse pecado imperdoável então? E a gente ia falar sobre isso essa semana. Vamos ler Hebreus 6, do 4 ao 6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Elas já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Bem, primeiro, os calvinistas, ou os que têm base calvinistas, que são muitos no mundo evangélico, eles acreditam que uma pessoa, depois de verdadeiramente salva, ela não pode deixar de ser salva. Eu acho impressionante que, à luz de escrituras como Hebreus 6, eles consigam defender esse entendimento. Porque essa escritura fala que pessoas abandonaram a fé, ou seja, elas estavam na fé. Elas não podem mais se arrepender, ou seja, elas tinham se arrependido. Elas estavam na luz de Deus. O que é estar na luz de Deus se não é ser salvo? Elas já haviam experimentado o dom do céu. Elas já haviam recebido a sua parte do Espírito Santo. Elas já haviam conhecido por experiência, não por ouvir falar, por experiência, que a palavra de Deus é boa. Elas tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. Então, para mim é muito claro de que sim, alguém que está na fé, perfeitamente na fé, pode deixar de estar na fé. Certo? Mas a gente experimenta todo dia, infelizmente, cristãos que se convertem de verdade e se deixam levar pelo mundo e se afastam de Deus. E a gente sabe que eles se afastam de Deus mesmo. E não é só mudar de igreja. Eu não sei porcentagem, mas muitos dos que saem da igreja estão abandonando a Deus mesmo. Poucos, eu diria, que na verdade não estão abandonando a Deus. Mas várias dessas pessoas voltam. E a gente sabe que é bem real essa experiência. Alguns de vocês aqui já saíram e voltaram. Como assim? Mas aqui está dizendo que alguém que sai, alguém que abandona a fé, não pode mais voltar. É impossível dessa pessoa se arrepender de novo. Mas a gente sabe por experiência que não é impossível alguém abandonar Deus e voltar a Deus. Então essa escritura está falando de outra questão, que não é alguém se desviar da fé e voltar para a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, do que essa escritura está falando? Eu acredito que essa escritura está falando a mesma coisa que Mateus 12, quando diz da blasfêmia do Espírito Santo. De Atos 7, 51, Efésios 4, 30, de 1 Tessalonicenses 5. O que é esse estado que não pode mais ser perdoado? Eu acredito que esse estado é um estado de dureza do nosso coração, a partir do qual, mesmo depois do Espírito insistir e lutar e trabalhar por nós, a gente endureceu o nosso coração a tal ponto que a gente não vai mais ouvir a voz do Espírito. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria um pecado isolado que a gente comete. Ninguém cai da fé. No máximo, a gente vai escorregando da fé.
A gente vai fazendo coisas e dando passos, e isso vai, com o tempo, nos afastando de Deus. Deus é misericordioso, Deus perdoa nossos pecados, Ele ama perdoar nossos pecados. Não existe nada debaixo do céu que a gente possa fazer que vai impedir Deus de nos perdoar se a gente volta a Ele com sinceridade e genuinidade no nosso arrependimento. Qualquer coisa. Até mesmo a maldição, sim, os satanistas podem ser perdoados, amém? A gente conhece satanistas que já se tornaram discípulos. Mas e pessoas que falam que o Espírito Santo de Deus elas podem ser perdoadas. Você pode xingar Jesus e ser perdoado. Qualquer pessoa. Não existe uma ação específica que seja essa blasfêmia. Mas existe sim um estado de dureza que você chega. Qual é esse estado de dureza? É a consciência cauterizada, de que Paulo fala lá em Timóteo. Alguns homens têm a consciência cauterizada. Eles se tornaram incapazes de ouvir a Deus por causa das suas repetidas rejeições a Deus. O que é que Gênesis 15 está se referindo quando diz que a maldade dos amorreus não atingiu ainda a medida completa? O que é ter a medida completa de maldade? É você chegar a um ponto onde nada mais vai influenciar ou conseguir tocar o seu coração. A partir desse momento, você poderia morrer, e a coisa mais justa do mundo seria, na verdade, você morrer. Porque não existe mais esperança de conversão para você. Só a expectativa da ira e do julgamento de Deus. Como que a gente sabe se alguém atingiu esse estado? A gente não sabe. Quando Jesus falou essas palavras em Mateus 12, ele estava falando com os fariseus que, note bem, desde o começo dos evangelhos estavam se opondo a Jesus. Se opondo a Jesus. Eles estavam vendo os milagres de Jesus, mas eles estavam dizendo não, não, não. Eles estavam ouvindo os ensinos de Jesus, e eles estavam dizendo não, 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 não. Jesus teve muito contato com os fariseus. Jesus buscou alcançar a alma desses caras muito. Mas eles, não, não, não. E aí Jesus fala para eles, olha, quem blasfemar contra o Espírito nunca vai ser perdoado. Se vocês insistirem nas rejeições que vocês estão tendo para comigo, fim de linha para vocês. É esse no contexto, o contexto de Mateus 12. É uma escritura falada para os fariseus, que eram homens que estavam exibindo uma dureza de coração absurda, inimaginável até. Pastoralmente, se você se preocupa quando você lê essa escritura, se você está fraco, se você cometeu um pecado, e quando você lê isso daqui, você fala, ai meu Deus, será que ainda tem perdão para mim? Só o fato de você se preocupar, se essa escritura se aplica a você, provavelmente quer dizer que ela não se aplica. Certo? Se você fosse culpado dessa dureza de coração, de que fala aqui em Mateus 12, você não estaria mais pensando, será que eu estou perdoado ou não? Será que Deus ainda me quer ou não? Você simplesmente não estaria se importando mais com isso. Você estaria pecando e vivendo sua vida do jeito que você quer e culpado desse pecado. Mas se você está se perguntando, se você está lutando, se ainda tem esperança em você de que não, ainda pode ter algo que Deus... Então tem esperança para você. Busque a Deus, busque os irmãos e Ele vai perdoar você de qualquer coisa que você tenha cometido. Limpe suas vestes, se arrependa e busque ser cheio do Espírito Santo. Amém? Outras duas questões. A gente pode orar ao Espírito Santo? Pode falar Espírito? Bem, interessante. A gente acha no Novo Testamento orações a Deus, Pai, certo? Frequentemente. Inclusive Jesus, ele só podia orar, na verdade, ele podia orar ao Espírito também, mas a gente só acha ele orando ao Pai. Depois de Jesus ter ido embora, a gente acha algumas orações ao Filho, ao Senhor, que Kyrios, lá no grego, que sempre se refere, quase sempre se refere à pessoa de Jesus. Mas a gente não acha orações ao Espírito Santo em nenhum lugar da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas, na nossa primeira aula aqui há 2 semanas, a gente falou o quê? O Espírito é Deus? O Espírito tem todos os atributos de Deus? Ele é plenamente Deus? Sim, então
É possível orar ao Espírito Santo? Sim, podemos orar. Só lembrando que, por alguma razão que a gente desconhece, o Novo Testamento não apresenta nenhuma pessoa orando ao Espírito. Então, se você orar ao Espírito e isso te lembrar de que o Espírito habita em você e de que Deus quer uma comunhão com você, ótimo. Mas certamente os exageros que a gente vê no mundo pentecostal, eu acredito que os autores do Novo Testamento olhariam para isso e falaram, o quê? Nunca foi a intenção vocês levarem esse tipo de comunhão com o Espírito para esse nível. É um nível que geralmente beira o emocionalismo, o sentimentalismo, é um meio que quer, eu acredito que quer genuinamente ajudar as pessoas a terem vida espiritual dinâmica e que querem, sai de sua cadeira, se levanta, se sacode, faz alguma coisa para Deus. Então isso é louvável sobre a intenção dos pentecostais, mas frequentemente isso desliza e se torna uma idolatria às emoções. Na verdade, leva as pessoas frequentemente a ignorarem o que as Escrituras dizem e tirarem sua racionalidade quase da sua adoração a Deus. E isso não é comendável para Deus. A gente deve adorar a Deus, sem dúvida, com muita energia, com muito fogo, com toda a plenitude. E isso inclui nossa racionalidade, nossa intelectualidade. Amém? E por último, irmãos, eu queria falar, o Espírito, ele quer nos fortalecer. A gente pode contar com a ação do Espírito para isso. Olha aqui em 1 Coríntios 14, 33. 1 Coríntios 14, 33, na NVI. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não gosta de desordem. Deus gosta de ordem. Deus gosta de estrutura. Deus gosta de disciplina. Olha em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é disciplina, é a capacidade de a gente estruturar nossa vida de dentro para fora. Você pode se perguntar, isso soa tão metódico, isso soa tão quadradinho. Não é quadrado. Você ser uma pessoa disciplinada não tem nada a ver com você ser quadrado e metódico. Você ser uma pessoa disciplinada simplesmente quer dizer que você sabe dizer não para o que precisa ser dito não. E você sabe dizer sim para o que precisa ser dito sim. E você tem uma estrutura de dentro para fora que torna você capaz de experimentar a plenitude de Deus. Sabe, o Espírito quer ajudar a gente a ter ordem, a ter disciplina em nossas vidas, irmãos. Isso inclui os seus hábitos de dormir. Que horas você vai dormir? Você vai dormir meia-noite, 1h, assistindo porcaria, sei lá o que está passando na televisão essa hora? Ou você vai dormir um horário decente, que permita que você acorde cedo no dia seguinte e vá ter seu tempo com Deus? Sabe, se você vai dormir tarde e toda hora está ali, meio mulambento na hora de acordar, isso não vem do Espírito. O Espírito quer ordem na sua vida e na minha vida. Ele quer nos ajudar a nos disciplinar, a nos organizar, para a gente poder buscar a Ele. Sabe, o Espírito quer que você tenha ordem na maneira como você come, na maneira como você cuida do seu corpo. Não é para comer qualquer coisa. A comida nos serve, não nós servimos a comida. É para a gente comer o que a gente precisa. A gente pode até comer algumas coisas por prazer. Olha que incrível. Mas a gente não pode comer tudo por prazer. E a gente não pode usar a comida para vencer nossa ansiedade. Ela é nossa serva. Sabe, o Espírito quer disciplina e ordem na maneira como a gente gasta nosso dinheiro. Que na verdade nem é nosso dinheiro, cai na sua conta, mas não é seu, é emprestado de Deus, e Deus está olhando como a gente gasta nosso dinheiro. Ele está vendo, Ele deixa a gente suprir nossas necessidades, e Ele até permite que a gente gaste um pouco de dinheiro com prazeres. Olha que incrível, não tem problema você usar um pouco do seu dinheiro para ter prazer, Deus quer te dar isso. Se isso for possível na sua vida hoje. Mas não é para gastar todo o nosso dinheiro, ou a maior parte do nosso dinheiro, com nossos prazeres. É para gastar uma boa parte do nosso dinheiro com as necessidades dos outros, e até os prazeres dos outros. E isso tem a ver com a ação do Espírito em sua vida.
Como que o Espírito quer te dar disciplina nas suas emoções. Às vezes a gente está se sentindo tão mal, tão desanimado, a gente nem sabe de onde vem, a gente começa a chorar, e parece que tudo está... Ai, meu Deus. E nós brasileiros, a gente é ótimo nisso, né? A gente é um povo dramático, assim, até o extremo. Tudo é muito sentido. E é ótimo isso, as emoções são nossas aliadas, são um presente de Deus para nós. Mas elas não devem nos controlar. A gente deve ouvir as emoções. Por que eu estou triste? Aconteceu algo? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com medo? Mas depois de pensar, de raciocinar, a gente deve submeter as emoções à ação do Espírito. Ou seja, não é para ser controlado por suas emoções. É para deixar o Espírito te controlar em suas emoções. E a gente poderia falar sobre tudo. Como anda a sua pureza? Ser puro tem a ver com ser controlado pelo Espírito. O Espírito quer ordem na nossa pureza. Se você é casado, é seu cônjuge e amém. Faça tudo o que você quiser fazer lá, no seu quarto fechado, e que seja de mútuo consentimento dos dois. Tudo vale, se os dois toparem. Isso, Deus está ali no meio de vocês, Ele não se afasta do momento em que há relação entre um homem e uma mulher. Ele está lá e Ele está querendo que a gente tenha prazer, querendo que a gente tenha gozo um no outro. Mas amém, é ali, no quarto, na santidade da cama conjugal. Se você é solteiro, então a sua sexualidade não vai ser expressa por meio de sexo ou atividades parecidas. E isso tem a ver com a ordem do Espírito. Se você se casar, amém. Se você não se casar, então você vai expressar sua sexualidade de outras formas. Sendo um homem masculino, viril, servo, líder. Sendo uma mulher submissa, auxiliadora, encorajadora, que levanta outros homens ao seu redor. Isso é maravilhoso, é lindo ver um homem solteiro e uma mulher solteira expressando sua sexualidade de maneiras que agradem a Deus. Como que anda a ordem do Espírito na nossa maneira de falar? A gente fala o que vem na boca. Alguns acham que andar na luz é falar tudo que vem na sua cabeça. Coitado de quem está próximo de você. Imagina se você falasse para o seu cônjuge tudo que vem na sua cabeça sobre ele. Eu acho que ninguém ia estar casado aqui mais. Porque passa muito lixo na nossa cabeça. O fato é esse. Brota muita porcaria na nossa cabeça. E a gente precisa filtrar o que sai da nossa boca. É para ser vulnerável. Falar das suas necessidades, fazer pedidos, falar de como você está se sentindo, mas não para falar tudo que está na sua cabeça para os outros. Isso não tem nada a ver com a ação do Espírito. O Espírito quer todas essas coisas, irmãos. Ele nos mandou seguir isso porque Ele é capaz, Ele está aqui conosco para nos capacitar para a gente viver dessa forma. E vamos terminar com 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, que bela descrição, não? Para concluir, o que o Espírito está fazendo conosco? Ele está nos transformando de glória em glória. Ele está agindo em nós, Ele sonha com nossas vidas, brilhando. E Ele vai fazer de tudo, Ele é completamente comprometido conosco para nos ajudar a chegar lá até o fim. Tá bom? Se você a gente tem 5 minutos, talvez para 1 ou 2 perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada a essas aulas, ou que tem a ver com o Espírito Santo? Sim, bem, o Alto está falando aqui que ele estava com um irmão que estava doente, orando com outros irmãos. E alguma coisa nele o levou a falar para esse irmão: irmão, você ganhou seu rim. Ele estava sem o rim. E aí 2 semanas depois, esse irmão ganhou um rim numa doação. E aí você quer fazer sentido dessa experiência? Se você deveria ter falado, se você não deveria ter falado.
se o que você falou teria sido a ação do Espírito? Você achou que sim? Bem, irmãos, a gente fala sobre... Isso me lembra o que seria uma profecia para os pentecostais. Um evento futuro que não teria como ser conhecido por uma pessoa sem uma ação, intervenção sobrenatural, certo? Então, assim, é possível profetizar? De novo, eu quero encorajar vocês a assistirem às aulas que estão lá no site da igreja, que falam sobre dons miraculosos do Espírito Santo. Eu não acredito que depois da época primitiva da igreja, Deus continue dando o dom de profecia às pessoas. O que é o dom de profecia? É a habilidade de consistentemente fazer profecia sobre outra pessoa. Certo? Eu não digo lá nas aulas, e eu continuo não dizendo aqui, que Deus não possa nos dar uma informação a respeito do futuro. Certo? Então, foi o Espírito que falou isso com você? Eu não sei. Se foi, ótimo. Encorajou então as pessoas quando viram o rim chegando. Romanos 8,16, o que fala lá? O Espírito testemunha o nosso Espírito. O Aldo acha que isso foi a ação do Espírito. Amém. Há uma maneira de, objetivamente, a gente saber se foi o Espírito que falou com o Aldo? Eu acho difícil. Porque assim como o Aldo falou que ele ia ganhar o rim, a gente ouve profecia o tempo todo sobre coisas que não acontecem. Então, só acontece quando só é do Espírito quando acontece, e quando não acontece não é do Espírito. Isso não é a profecia bíblica que a gente vê no Novo Testamento. A profecia bíblica, apesar de vários pentecostais dizerem o contrário, quando alguém falava em nome de Deus, acontecia. Então, tinha essa autoridade. Eu acredito que você não anda por aí fazendo profecias que estão se realizando o tempo todo. Então, eu não acredito que você tenha um dom da profecia. Agora, o Espírito pode ter falado algo para você ali naquele momento? Sim, acredito que sim. Então, sim, irmã. Assim, quando o irmão está aqui em cima preparando alguém, fala as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria saber se isso faz diferença ou não no momento do batismo, essas palavras, elas ditas ou não ditas, se faz alguma diferença. Tá bom, beleza. A irmã está perguntando, ela está dizendo, às vezes quando a gente batiza pessoas, ela não nota que a gente fale, que a gente vai batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela quer saber se isso faz diferença no batismo. Eu acredito que não faz diferença. Eu acredito que o Novo Testamento não apresenta para nós um padrão ritualista. Então, se não falou a palavra certa, não aconteceu. No passado, alguns de nós, a gente batizava alguém, e se ficou um pedaço da orelha de fora, a gente batizava de novo, porque tinha que cobrir 100% do corpo. Eu não vejo evidência para isso no Novo Testamento. Você vai batizar alguém, você vai imergir alguém, se ficou um cotovelo de fora, amém. E Deus vai salvar essa pessoa, com o cotovelo de fora, com o cotovelo de dentro. Se a gente omite uma palavra, ou sabe o que? A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e ter fé em Jesus Cristo e fazer alguma confissão pública de que Jesus é o Senhor da vida dela, de que ela está disposta a obedecer a Jesus. Jesus é o Salvador da vida dela? É também, mas a boa confissão é de que Ele é o Senhor. Porque ela está dizendo diante de testemunhas que ela se compromete a obedecer a Jesus. E isso é uma condição que mostra que ela está disposta a perseverar na fé. Outra coisa sobre isso seria nossas orações em nome de Jesus. Alguns de nós quase que não conseguem orar sem terminar a frase em nome de Jesus. Eu não acredito que é isso que a Bíblia está nos ensinando a fazer. O que é orar em nome de Jesus? É orar sabendo que só é possível orar por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu oro e falo amém, no fim da minha oração, é uma oração válida? Tão válida quanto quando eu digo em nome de Jesus. Na verdade, a gente tem que tomar até cuidado, porque às vezes a gente fala tanto em nome de Jesus, a gente nem está pensando mais, virou um ritual quando a gente está orando. E Deus odeia rituais. Ou melhor dizendo, Ele não gosta quando a gente para de pensar no simbolismo por trás dos rituais. Tudo que a gente faz mecanicamente, sem pensar, perde o significado para Deus, tá bom? Irmãos, obrigado, e é isso aí, valeu.